Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 392 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Nós estamos aqui no capítulo que narra a vida do nosso santo de 1765 a 1767. Estamos na parte em que em que o nosso santo faz aquela última grande viagem, já está velho, né? E é aclamado e venerado por todas as comunidades pelas quais ele passa. E aqui nós estamos no item Acontecimentos Prodigiosos. O leitor perguntará, com certeza, como se explicam manifestações tão entusiásticas e gerais, né, em torno do nosso santo, né? Pelo conceito que todos tinham de sua santidade e pelos prodígios que acompanhavam sua passagem. Todos viam nele um reflexo das perfeições divinas, ou antes, o próprio Jesus Cristo. Apenas se lhe aproximavam, eram curados os enfermos da alma e do corpo, ou do corpo. Os desesperados recobravam a paz. Os que jaziam em trevas reaviam a luz. Os molestados por remorso se compungiam. As mães apresentavam-lhe os filhinhos para que os abençoasse. E os enfermos, carregados ou arrastando-se, dirigiam-os para onde ele devia passar. São as cenas mesmo do Evangelho, né? Em São Zósimo, Ana Amate, viúva de Falvaterra, tinha um filho com curiosa hérnia. A boa senhora levou-o ao venerável padre. Paulo o abençoou e no mesmo instante desapareceu a hérnia. Teresa Spagnoli, esposa de Vicente Matia, cônsul em Terracina, que já sofrera a extração de um tumor no seio esquerdo, notou que novo tumor surgia no direito. Para não contristar o marido, ocultava o mal. Manifestou-o, todavia, ao servo de Deus. Esse lhe ordenou: Senhora, cale-se a respeito dessa enfermidade. Benzeu-a e, de volta a casa, Teresa teve a satisfação de se ver livre do mal e, além do mais, desaparecera a cicatriz da operação. Em Secano, certa mulher que tinha uma mão paralítica, milagrosamente se viu curada com a aplicação de um pedaço da capa do santo. Uma menina de 10 a 11 anos, chamada Gertrudes Ruggieri de Sutri, ferira-se com um espinho na mão direita. Os médicos se viram incapazes de debelar o mal, que progredia, causando dores atrozes à pobre paciente. Levada à presença de Paulo, um ano após o ferimento, este a benzeu com uma relíquia, recomendando-lhe prudência e oração. A pequena, ao beijar-lhe a capa, arrancou-lhe alguns fiapos. Jubilosa do piedoso furto, pediu à mãe lhe os aplicasse na mão enferma. Dias após, disse à mãe que sentia coceira na parte afetada. Confiança, minha filha, respondeu a mãe. O padre Paulo debelará o mal. Ao tirar as ataduras, notou que nada mais havia na ferida, nem mesmo a cicatriz. Vês, minha filha, diz chorando a mãe. O padre Paulo te curou.
Deves rezar diariamente um Pai Nosso e uma Ave Maria em ação de graças. Consentiu a menina e perseverou na promessa feita. Às vezes, porém, se esquecia, e quando chegava a noite, antes de deitar-se ou depois de já estar na cama, sentia pontadas na mão, do que se queixava singularmente a mãe. E esta: recitaste o Pai Nosso e a Ave Maria? Ai, me esqueci. Reparando a omissão, imediatamente passava a dor. Por todos esses prodígios, crescia o entusiasmo do povo. Como é ativa a humildade para fugir das honras. Paulo começou a benzer a água com a relíquia da Santíssima Virgem, e essa água operava milagres. Era Maria e não ele, a taumaturga. A Nossa Senhora, portanto, e não a ele, deveriam dirigir-se aquelas homenagens que tanto o afligiam. Impossível fora relatar aqui todos os milagres operados pela água benta com a relíquia de Nossa Senhora. Narremos os seguintes. Aqui, Padre Paulo, ele usa a mesma estratégia de muitos outros santos, né? Para desviar, né, essa atenção a ele, né? Outros santos já fizeram isso, né? A algum santo ou mesmo a Nossa Senhora, né? Estou lembrando aqui o Curadares, né? Ele usava uma estratégia que era a Santa Filomena, né? Ele dizia que Santa Filomena é que operava os milagres, né? São João Bosco também usava Nossa Senhora Auxiliadora, né? Ele dizia que ia rezar para Nossa Senhora Auxiliadora para obter as curas que ele também fazia, né? E, enfim, essa é uma estratégia, uma santa estratégia que foi já usada por vários santos, né? Aqui, a água benta benzida com a relíquia de Nossa Senhora, né? Então vamos narrar os milagres dessa água benta, né? Em São João Incário, cidade do reino de Nápoles, estava a expirar certa pessoa. Apenas tocou com os lábios uma gota da água benta pelo santo, deixou o leito, como se despertasse de profundo sono. O médico dirigiu-se a São Zósimo para relatar a Paulo o ocorrido, acrescentando: agora encontrei ótimo remédio para meus clientes, Padre Paulo. Não prescreverei outro. É a sua água. Em Pastera, estava para expirar uma senhora devido a um parto prematuro. Fizeram-lhe beber daquela água, obtendo feliz resultado. Todas essas narrações aqui do nosso padre, né, tem muitas delas têm as referências, e todas essas referências estão nos processos, né, de canonização, beatificação e canonização de São Paulo da Cruz, né? Ele dá todas as referências aqui nos documentos, né? João Macerone, de Terracina, atacado de febre maligna, somente por milagre poderia escapar da morte. Pois bem, disse a mãe do enfermo, parcial milagre. Na manhã seguinte, de madrugada, foi ter com o servo de Deus. Encontrou-o no altar a celebrar o santo sacrifício. Apenas ele chegou à sacristia, lançou-se-lhe aos pés a pobre mãe e, chorando, lhe disse:
Padre Paulo, os médicos desenganaram meu filho. Padre Paulo, tenha piedade desta mãe. Piedade. O servo de Deus, comovido, respondeu: Deixe-me dar as ações de graças. Depois falaremos. Paulo voltou com o padre Nicolau da Coroa de Espinhos, a quem dissera: José não morrerá. E a desolada mãe. A desolada mãe. Coragem, senhora, José não morrerá. Vou benzer a água da Santíssima Virgem. Não duvide, seu filho não morrerá. Chegando em casa, dê-lhe de beber dessa água, e logo melhorará. Antes de dar-lhe, reze um Ave Maria e um Glória ao Pai, em louvor à Santíssima Virgem. Creia-me, ainda que esteja na agonia, recuperará imediatamente a saúde. Parte a pobre mãe, dando asas à esperança. Ao entrar em casa, vê que estão preparando o remédio para o filho. Que é isso? Pergunta ela. Ao receber a resposta, retruca. O remédio está aqui, todos de joelhos. De joelhos. Ajoelharam-se todos, como que eletrizados por aquela voz materna. Recitemos um Ave Maria e um Glória ao Pai. É o Padre Paulo quem ordena. Terminada a oração, dá uma colher de água benta ao filho moribundo. No mesmo instante, ele começa a melhorar. Dias depois, o jovem vai agradecer ao servo de Deus, a quem relata a cura milagrosa. Não é a mim que você deve agradecer, mas às fervorosas orações de sua mãe e à intercessão de Nossa Senhora, responde Paulo. Em meio de prodígios, de cânticos, festas e aclamações populares, o santo concluiu a visita triunfal para ocultar-se na residência do Santíssimo Sacrifício em Roma. Lá chegou no dia 6 de maio de 1767. Mas as honras são como a sombra. Perseguem aos que delas fogem. Paulo não se vê livre de louvores. Apenas corre a notícia de sua volta às mais insignes personalidades da cidade, cardeais, particularmente o cardeal vigário, que por longo tempo o tem em seus braços, em prolongado abraço, acumularam-no dos mais ternos afetos e veneração. Assim que as forças permitiram, foi lançar-se aos pés do sumo pontífice, que, satisfeitíssimo por tornar a vê-lo, tratou-o familiarmente e deu-lhe a bênção apostólica. Então aqui termina esse capítulo que começa com aquela triste história da morte do padre João Batista, né? E termina nessa viagem triunfal, né? Aqui já o padre Paulo já próximo da morte, né? E é como que uma despedida, né? dos fiéis, né? Do seu rebanho, né? A ele, né? E aqui nós começaremos aqui o capítulo 32, que narra a vida do santo de 1767 a 1769. Grave enfermidade. Os religiosos do Santo Anjo anseiam rever o Pai amado. Paulo, por sua vez, anela voltar àquele retiro tão querido ao seu coração. Contudo, pesada a cruz o espera. Dias depois de sua chegada ao Santo Anjo, é atacado por violenta febre, sintoma de grave enfermidade. Chama-se o médico. Com a simplicidade da criança, pôs-se Paulo em suas mãos, sujeitando-se a remédios que, sabia, lhe seriam prejudiciais. De fato, atrofiaram-lhe por completo o organismo. Renovaram-lhe as violentas dores de gota, ciática e reumatismo. 40 dias de atroz martírio.
não retinha o mais leve alimento. A idade avançada e a gravidade da moléstia inspiraram sérios temores. Recebeu por 3 vezes o santo viático. Que eram, porém, os sofrimentos físicos em comparação com as dores morais? Desamparo por parte de Deus, junto de furiosos assaltos dos demônios. Chegados que somos ao ponto culminante dessas estranhas provações, concentremo-las num só quadro. Ataques do demônio. Assaltos do demônio. Todavia, vamos referir com clareza fatos extraordinários, indubitáveis e autênticos. Aqui são todos os documentos dos processos, alguns apenas de carta, né? Mas o resto dos processos. Na França, os biógrafos de santos costumam, antes de entrar nessa matéria, fazer longas dissertações filosóficas, teológicas e outras. Precauções, pois estamos em épocas dos espíritos fortes. Julgamo-nos dispensados desse trabalho por uma razão bem simples. Os chamados espíritos fortes, ridicularizados da crença nos demônios e dos exorcismos da Igreja, encontram-se diante de fatos que lhes pedem, pelo menos, sérias reflexões. Nos últimos tempos, Satanás teima em zombar de seus zombadores, com estranhos fenômenos, explicáveis somente pela intervenção real do espírito da mentira. Serve-se a providência, muitas vezes do demônio, para plasmar os santos. A Paulo da Cruz não podia faltar esse traço de semelhança com Jesus Cristo, que entregou o corpo ao arbítrio de Satanás nas provações do deserto e, ao chegar o poder das trevas, nos dias da paixão. É que Deus escolhera Paulo, generoso atleta, para humilhar o gênio da soberba. Jesus dissera um dia ao nosso santo, abre aspas, para o nosso Senhor: apraz-me vê-lo sob os pés dos demônios. Fecha aspas. Os espíritos infernais aproveitaram-se da permissão divina, já que a santidade de Paulo os exacerbava. Com vingança às derrotas sofridas, descarregavam-lhe todo o seu furor. Ouçamos o nosso santo. Abre aspas, próprio Paulo aqui numa carta descrevendo, né? O convento do Monte Argentário está quase concluído. Espero inaugurá-lo na quaresma. Oh, que alvoroço fazem os demônios! Somente Deus sabe como me acho. Fecha aspas. Os demônios, já o dissemos, destruíam de noite o que se edificava de dia. Aqui um trecho de um documento, né? Faz muito tempo que um pobre ancião, tomado pelo vício, ouve à noite assobios que o fazem tremer. Garantiram-lhe, porém, que tudo há de passar e nada o prejudicará. Não vos amedronteis, pois Nosso Senhor combaterá por vós. Aleluia, aleluia, aleluia. O demônio teme o aleluia, palavra caída do céu. Estou nas mãos da divina misericórdia, embora cruelmente atormentado pelos ministros de sua justiça e ainda mais pelos meus pecados. São as palavras do próprio Paulo, né? Os ataques diabólicos, inspirados sempre na mais estranha malícia, na mais entranhada malícia, revestiam-se por vezes de caráter de intrigas mesquinhas e pueris. Em se tratando de prejudicar, não tem delicadeza esses inimigos. Todos os meios lhes parecem bons. Para o êxito de seus tétricos projetos, não se envergonham de metafosear-se em animais. Não, porém, como Deus os criou,
Nisto está o embuste. Justo castigo do orgulho, a ensinar-nos que toda criatura, por mais sublime que seja, pretendendo sobrepujar-se a Deus, inferioriza-se aos irracionais. Essa frase aqui é muito importante, né? Vou marcá-la aqui, depois eu vou fazer uma observação. Apareciam-lhe frequentemente sob horríveis formas, como de gatos selvagens, cães raivosos ou aves de rapina. Para tornar mais divertidas suas zombarias, aproveitavam do tempo em que Paulo estava enfermo e desamparado de Deus. Após prolongadas insônias, conseguia Paulo pegar o sono. Pois bem, os espíritos malignos o interrompiam, com assovios, uivos, espantosos ruídos, simulando detonações de diversas peças de artilharia ao mesmo tempo. Acordava o santo, sobressaltado. Outras vezes tiravam-lhe os cobertores ou caminhavam sobre a cama, como gatos. Na grave enfermidade de Orbetelo, passou 40 dias e 40 noites insone, atormentado por pungentes dores. Afinal, acalmando-se-lhe um pouco os sofrimentos, adormeceu. Imediatamente, infernal ruído o acordou. Eram os demônios a abrirem e fecharem com violência as portas de um imóvel. O santo, com ar de desprezo, pô-los em fuga, podendo descansar por algumas horas. Ao referir a aventura ao confessor, ele, que sabia unir a alegria e a virtude, dizia-lhe, sorrindo, abre aspas, que lhe parece? Não diz o provérbio que o cachorro que dorme não caça? Um pobre homem insone há 40 dias e 40 noites, despertado no primeiro sono? É isso. É isso, porventura, agradável? Estava o santo de cama com o mal de gota. O demônio, a fim de martirizá-lo, tomou-lhe o dedo mais dolorido e o torceu violentamente, fazendo-lhe experimentar dores inauditas. Atacavam-no com mais furor, quando ocupado em afazeres da glória de Deus ou do bem das pessoas. Ao começar a oração ou o ofício divino, parecia-lhe desencadear-se o inferno. Se tomava da pena para escrever coisas de importância, o demônio raivoso rugia espantosamente. Se nos recreios discorria sobre assuntos de piedade, de volta à cela tinha de haver-se com os espíritos infernais. Ao rever as regras das religiosas da paixão, maltratavam-no os demônios a valer. Uma noite, mão invisível pegou-lhe a cabeça e bateu-a violentamente de encontro à parede. O barulho despertou o enfermeiro na cela contígua. No dia seguinte, perguntando-lhe o confessor como passar a noite, respondeu sorrindo. Abre aspas, o bom Deus não permite que as artimanhas dos demônios façam muito mal, mas bem é que não fazem. E acrescentou, o que os queima agora é o mosteiro. O que mais irritava Satanás era a conquista de pessoas. Nos primeiros anos de residência no Argentário, Paulo descia aos sábados a Porto Ercole, a fim de instruir o povo nos rudimentos da religião, passando a noite ao pé do tabernáculo. Os demônios esforçavam-se por amedrontá-lo com estrépitos infernais. O santo prosseguia sua oração. De manhã entregava-se às obras de apostolado com êxito correspondente à preparação. Nas jornadas apostólicas, seguiam-no os espíritos infernais, fazendo-lhe pagar bem caro as pessoas arrebatadas ao seu domínio. À noite, batalhões desses espíritos entravam-lhe pelo quarto com alaridos de um povo amotinado. Puxavam-no da cama, arrastavam-no pelo assoalho, bradando enfurecidos. Ah, vieste atormentar-nos? Quantas pessoas já nos arrebataste? As meditações sobre a Sagrada Paixão causavam-lhes grandes perdas. Confessaram, pela boca de um possesso, que a Santa Missa celebrada pelo servo de Deus e a paixão pregada por ele eram o que mais os afligia. O inocente corpo de Paulo, especialmente as pernas, estavam sempre chagadas
pelos açoites dos demônios. Quantas manhãs encontravam-no pálido, lívido, obrigado a permanecer na cama, sem mover-se. Regressava, certa feita, de uma missão, quando ao sopé de alta montanha, nas vizinhanças de Feníglia, os demônios, de forma visível, colocando-se em ala ao longo da estrada, açoitaram-no cruelmente, como a soldado sujeito ao castigo das chibatadas. Impossível referir todos os maltratos infligidos pelos demônios ao servo de Deus. Mas o apóstolo surgia sempre mais audaz desses combates e com a espada mais afiada para novas batalhas e novos triunfos. Vez por outra, os inimigos tomavam forma humana, pretendendo enganá-lo. Em Santo Anjo, na enfermidade de que falamos no princípio deste capítulo, apresentavam-se-lhe no quarto 6 ou 7 pessoas que se diziam médicos. Vinham da parte do padre João Batista, anunciar-lhe que se preparasse para a morte. O desenlace ocorreria na próxima quarta-feira. O santo, percebendo imediatamente o embuste diabólico, respondeu-lhes que tinha médico em quem confiava plenamente e que, portanto, não fora necessário virem até o retiro por tão pouco. O doutor Mattioli tê-lo-ia avisado. Com efeito, se aqueles médicos de nova linhagem pretendiam assustá-lo, enganavam-se redondamente, pois o maior desejo de Paulo era deixar este desterro e voar para a pátria celeste. O certo é que os demônios desapareceram, envergonhados. Esses demônios eram muito burros, né? Porque anunciar a morte a um santo é dar-lhe alegria, né? Em outra ocasião, o padre Paulo e um companheiro estavam hospedados em casa de um nosso benfeitor. Mal se recolheram ao quarto, apareceu-lhes o demônio sob a figura de horrível gigante. Padre Paulo, perguntou transido de susto o companheiro, não está vendo? Tranquilize-se, respondeu o servo de Deus, acostumado a tais visitas. Ele não veio para a vossa reverendíssima. No dia seguinte, o companheiro percebeu para quem viera o inimigo, ao observar as pernas de Padre Paulo lívidas pelos açoites recebidos durante a noite. Abre aspas. Outros religiosos testemunharam as violências diabólicas no corpo inocente do Padre Paulo. Fecha aspas, acrescenta São Vicente Maria Strambi, dando a entender, provavelmente, que ele também o testemunhara. Que valor não demonstrou nesses assaltos o servo de Deus? Ele bem sabia que contra tais inimigos não cabem temores, mas confiança ilimitada no poder e na misericórdia de Deus. Jamais pediu socorro, mostrando ao inimigo que não o temia. Convencido de que o espírito soberbo tem mais audácia que poder, opunha-lhe somente profundo desprezo. Armava-se do crucifixo. Coloca ao pescoço o rosário e com voz possante intimava-o em nome de Jesus e Maria a retirar-se. Fugia, não há dúvida, mas para voltar com desdobrado furor. Então aqui uma pequena amostra, né? Dos ataques do demônio ao São Paulo da Cruz, né? E aqui nós temos um resumo, mas um resumo bem delineado, né? Desses ataques, né? Eu vou parar por aqui. Para a gente bater um papo. Sempre é muito curioso, né? Esses ataques demoníacos aos santos, né? Por permissão de Deus, né? E sempre é um mistério para a gente, né? Porque
Como em São Paulo da Cruz também, nós já das biografias que a gente leu aqui, né? A gente sabe desses ataques no Curadares, São João Maria Vianney, né? São João Bosco, que também passou sem dormir muito tempo, né? Por causa da barulheira que os demônios faziam, né? O próprio São João Maria Vianney era tirado da cama, jogado no chão, enfim. Arrastavam correntes pelas escadas lá da igreja do Curadares, enfim. Mas o curioso é que esses ataques são permitidos, a Santa Teresa, né, da Ávila, esses ataques são permitidos a santos penitentes, né? Então, já, para além da penitência, né, que os próprios santos fazem, né, o nosso Deus ainda permite esse outro sofrimento, né, que é muitas vezes físico, né? Aqui a gente vê que os ataques deixavam marcas no corpo, né, marcas doloridas, né? Eles batiam, né? É porque os demônios têm poder sobre os elementos, né? Porque são anjos, né? E assim fazem, né? Agora, tem uma frase aqui nisso tudo que é muito interessante, que é o seguinte, diz aqui o nosso biógrafo, né? Justo castigo do orgulho a ensinar-nos, ele está falando sobre os demônios se metaforzearem em animais, né? Ele fala assim, justo castigo do orgulho a ensinar-nos que toda criatura, por mais sublime que seja, pretendendo sobrepujar-se a Deus, inferioriza-se aos irracionais, né? Ele está dizendo que os demônios se transformavam em animais, né? Tá, fala que para o êxito dos seus tétricos projetos, não se envergonham de metafosear-se em animais, não porém como Deus os criou. Nisto está um embuste. É só na aparência, né? Que eles se... isso é uma grande metáfora para o que a gente está vivendo hoje, né? Os homens estão se metaforzeando em animais, né? E isso realmente, né? Tentando se transformar em animais, né? Não só do ponto de vista de comportamento, mas propugnando que eles são esses animais, né? Uma das coisas mais assustadoras é aquela uma convenção, conferência, uma convenção, acho que em Londres, né? Que congregou, né? Esses seres humanos que se diziam cachorro, né? Então, seres humanos de quatro, latindo, enfim, com coleira, né? Isso está ocorrendo hoje, né? No nosso tempo, né? Então, assim como os demônios, né? Não se envergonham, porque os demônios são anjos, né? Eles não se envergonham em se transformar em animais, né? Assim também os homens, né? E diz o nosso biógrafo, né? Tanto um quanto o outro, né? Não se envergonha em inferiorizar-se aos irracionais, né? Então, isso é uma desgraça, né? Que ocorre aos homens e aos anjos, né? Quando eles abrem mão
da, da graça de Deus, né? Eles se fazem irracionais, né? Eles se tornam irracionais. Eles se comportam como irracionais, né? E é hoje que a gente está vendo, né? A nossa, a nossa, o nosso tempo está nos mostrando que agora não só os espíritos malignos, né, fazem isso, porque desesperados, né? Porque separados infinitamente de Deus, mas também ocorre aos homens, né? Os nossos olhos veem isso hoje, né? Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. E aqui o nosso biógrafo vai continuar, né? Nós vamos ver isso na semana que vem, em relação a outras formas de sofrimento que o Padre Paulo, então, vai sofrendo aqui ao se aproximar da morte, né? E eu queria agora ouvir, se houver comentários ou observações dos senhores. Então, não havendo comentário, Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. E na segunda-feira, se Deus quiser, a gente continua a leitura, que está já no final, certo? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.